Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive-On mais uma vez. E hoje estou eu e o Davi aqui com esses dois carinhas aqui, Jeep Renegade e C4 Cactus, para contar um pouquinho da história desses dois modelos que brigam em uma das categorias mais complicadas do Brasil, né? Que tem uma dezena de competidores, mas esses dois aqui têm uma combinação única, né? Eles brigam pela relação custo-desempenho. O Renegade ainda é o SUV compacto mais potente da categoria. O Cactus perdeu o segundo lugar para o HR-V por bem pouquinho, mas esses dois carros ainda são as opções para quem busca andar muito rápido, para quem gosta de ter muito desempenho, pagando o mínimo possível. Barato não é, né? Mas o mínimo possível. Exatamente. Então solta a vinheta e que a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente vai comparar esses dois modelos. Bora! E se você for comprar um carro usado ou seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular Dá Olho no Carro. E com o cupom de desconto do Drive-On você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. E como a gente viu que vocês gostaram bastante da metodologia que a gente usou no comparativo entre Mob e Kwid, a nossa ideia é fazer uma coisa parecida aqui com esses dois, usando uma pontuação em cada um dos aspectos que a gente vai avaliar o do carro. Então, a gente vai avaliar consumo na cidade, consumo na estrada, desempenho, suspensão, dirigibilidade, segurança, equipamentos, conectividade, acabamento, espaço interno, porta-malas, ergonomia, preço, manutenção e uma novidade que a gente não tinha feito no Mob, preço de seguro. Então a gente também fez uma simulação aqui para esses dois carros para o meu perfil. Legal. Então a gente vai passar por cada um desses aspectos, dando um ponto para cada um. Mas antes de tudo, né, vou deixar o Davi apresentar aqui os dois modelos. Bora lá então. Apesar dos dois carros concorrerem na categoria dos SUVs crossovers, o Cactus é um hatch médio na Europa e aqui ele foi elevado em suspensão, ficou até bem altinho, para entregar um pouco mais desse compromisso SUV crossover que as pessoas tanto buscam no mercado de hoje. Essa é uma característica em comum para todos os Cactus, mas em motorização, só a versão topo de linha tem um motor 1.6 THP. Este motor aqui, hoje Flex, é bem conhecido de outros veículos esportivos do passado. Então ele já equipou o Peugeot RCZ, Citroën DS3, o saudoso 208 GT, e com gasolina, que é como esses dois carros estão abastecidos, esse aqui vai a 166 cavalos de potência e 24,5 kgfm de torque. Já aqui no Renegade, a gente tem um motor muito mais moderno, o T270. Esse motor também é utilizado em carros esportivos. No momento, o recém-lançado Pulse Abarth, em breve o Fastback Abarth. E aqui, por mais que seja um motor 1.3, ou seja, um motor de litragem menor, a gente tem mais potência e mais torque. Também com gasolina, ele vai a 180 cavalos de potência e 27,5 kgfm de torque. Então a gente vê aí, né, como é que o salto de tempo fez diferença em termos de entrega máxima aqui de potência e torque. Outra coisa que a gente vê uma diferença bem perceptível em termos de dimensão. A gente está falando no Renegade de um carro muito mais alto, um carro muito mais largo. Esse formato caixa ajuda a aumentar essa impressão de ser um carro maior, por mais que aqui a gente tenha até um vão livre menor do que a gente tem lá no C4 Cactus. Isso tudo é reflexo de uma arquitetura feita para carros compactos com tração nas quatro rodas, que não é o caso dessa versão específica aqui do Renegade, mas é como a gente consegue encontrar em outras versões aí dentro da linha Jeep. Mas claro que fazer é melhor do que falar. Então eu vou chamar o Lucas para a gente dar uma voltinha primeiro no Renegade, falar um pouquinho de como esse carro é, a receita que a Jeep usa, e depois a gente vai dar uma voltinha aqui no C4 Cactus. E eu já adianto que a gente tem algumas surpresas e diferenças bem interessantes nisso. Vamos começar aqui então com o Renegade? Eu sei que eu quero gravar muito com o Renegade na hora que a gente for falar de consumo e desempenho, mas eu vou deixar você dar essa voltinha aqui para conhecer o carro, né? Conhecer o carro, nossa, Renegade, nos últimos 18 meses eu peguei estrada com esse carro 3 vezes, eu acho. Então, enfim, a gente já tem um histórico com o Renegade e eu acho que vale até a pena a gente contar um pouquinho da história do Renegade aqui no Brasil, né? Exato. Que ele
ele sempre foi esse carro que a gente conhece, ele não mudou de geração, não mudou de estilo, recebeu aprimoramentos, mas ele nasceu já como um SUV compacto. E muito dessas características que a gente sabe que o brasileiro gosta, a gente encontra aqui no Renegade, né? Eu acho que robustez é a palavra-chefe aqui do Renegade, né? Sim, toda a sensação. É um carro de visual robusto, com uma direção robusta, com suspensão muito robusta, né? Sim. Que inclusive é um baita ponto positivo, muito bem né? isolado. Aqui é um ótimo lugar pra gente mostrar nessa ruazinha mais esburacada. Exatamente. Mas, sério, olha, pro Renegade isso aqui é fichinha, cara. Exatamente. Suspensão justinha, silenciosa. Eu gosto muito desse carro. Gosto muito desse carro mesmo. Vamos dar o primeiro ponto aqui então do nosso comparativo pro Renegade? Podemos, a gente tá falando de suspensão, conforto da suspensão, né? Exatamente. Beleza, eu tô de acordo. Tô de acordo. Mas se a suspensão sempre foi um destaque positivo aqui do Renegade, né? Desde a época do lançamento, uma coisa que ele mudou pra caramba aqui foram os motores, né? Nossa, ele muito. perdeu aquele motor 1.8 e torque que era beberrão, que não tinha um bom desempenho. Perdeu o diesel. Perdeu o diesel também para receber esse 1.3 turbo em toda a linha, né? Acho que é um carro que evoluiu muito e evoluiu exatamente nos pontos que ele tinha fraco no passado, né? Exatamente. E é um carro que, beleza, ele ainda é um veículo pesado, mas com um motor muito mais forte, um acelerador bem nervosinho. Exatamente. Então melhorou o consumo e melhorou o desempenho também, né? Em relação ao antigo. Então, uma baita diferença. Melhor dos dois mundos, né? O melhor dos dois mundos, exatamente. Mas bora lá pro Cactus também, para falar um pouquinho sobre ele? Bora lá pro Cactus. Logo na hora que a gente chegou aqui hoje mais cedo, eu comentei com o Davi aqui que eu achava que a dirigibilidade do Cactus seria melhor do que o Renegade. E acabou chegando à conclusão errada, mas por favor, continue seu raciocínio. Perfeito. Acho que é um bom momento para a gente dar o segundo ponto aqui pro Jeep Renegade, que é a dirigibilidade. Cara, a diferença é gritante. É gritante. E olha, eu vou te falar, eu saí do Renegade com a impressão de, pô, é um carro meio mais lentão, né? O Renegade é pesadão, né? Ele tem aquele jeito robusto, né? Mas pesado. E quando a gente pensa de um carro aqui, que a gente tá falando aqui de uma proposta mais esportiva, né? Mais de desempenho, isso acaba contando uns pontos contra. E aí na hora que eu sentei aqui no Cactus, é totalmente o oposto do que eu tava lembrando. Totalmente oposto, cara. É um carro com uma direção muito leve, pouco preciso, que é estranho pensando num carro aqui que tem mais de 170 cavalos, né, com etanol. E também um carro que não tem aquele mesmo desempenho, né, aquela pujança que a gente espera de um motor THP. O acelerador ajuda nessa impressão de carro lento, porque ele é muito lento. E tudo bem, se a gente sempre fala de que acelerador mais dosado é bom. E eu gosto, mas assim, é a impressão que passa pro cara que é mais leigo, né? Exatamente. O toque leve do acelerador ali, no Renegade vai dar muito mais resposta. Se o seu objetivo é ter um carro com uma sensação de esportivo, né, mais arisco, mais né, responsivo, mais responsivo, isso. O Renegade com certeza vai dar um banho aqui no C4 Cactus. A gente vai tirar a prova já, mas eu já me sinto bem seguro para dizer que desempenho realmente é um ponto positivo lá. Tem certeza? Porque olha isso aqui. Olha o tanto que ele ganha velocidade rápido. Mas não sei, viu? Eu acho que o Renegade vai andar mais. Não sei, viu? Acho que isso a gente vai ver daqui a pouco. Mas uma coisa que vale ser comentada aqui também do Cactus é como que a suspensão do Renegade realmente... Se a diferença na dirigibilidade é significativa, mas não tanto, quando a gente fala de suspensão aqui, é do lado de lá. Provavelmente a melhor suspensão da categoria entre os SUVs compactos. E do lado de cá, eu acho que talvez a pior, né? A diferença é muito gritante a favor do Renegade. Um carro mais macio, mais silencioso, com melhor comportamento muito mais seguro, muito mais preciso. E vou além, nesse pedacinho aqui, acho que o Renegade mostrou que tem até um isolamento acústico melhor, eu acho. Sim, com certeza. Mas, outro ponto muito importante aqui, antes até da gente falar de desempenho, é o consumo na cidade, né? Isso aí. 2 carros turbo, 2 carros aqui de uma categoria que não é conhecida exatamente pelo seu bom consumo de combustível, mas vamos ver aí qual dos dois é melhor. Eu acho que o Cactus ganha. Também acho que ganha. Acho que ganha. Eu vou dirigir o Renegade, vamos inverter aqui de posição. Eu vou com o Cactus e você vai com o Foragido. Pode ser. Tá bom então, fechou. Bora então zerar os computadores de bordo aqui, né, Davi? Vamos lá, vou zerar aqui. Aqui eu consigo zerar nesse belíssimo painel digital do Cadete GSI, ou também nessa belíssima central multimídia de Império Maia, não sei.
Mas vamos lá, vamos zerar. Aqui no Renegade a gente tem não consegue ver as informações de consumo na central multimídia, só no painel digital, e que está longe de ser um painel digital dos melhores, né? Mas Aí pelo menos não é de cadete GSI. pelo menos não é um cadete GSI. Exatamente. Exatamente. Então eu vou na frente, né? Vou aproveitar que o Renegade tem aqui um mapa integrado, Boa. vou liderando. Então a gente se vê daqui a pouco. E importante lembrar, estamos de ar-condicionado ligado, tá mormaço do caramba. Aqui tem modo eco esportivo, mas a gente está indo no modo normal. Aqui também é a mesma coisa no modo normal, ar-condicionado ligado. E é isso aí. Então bora lá. Bora. Vamos ver. Olha, o Cactus THP já passou aqui pelo canal. E naquela ocasião ele agradou bastante em termos de consumo de combustível. Não que fosse um carro extremamente econômico, mas entregava um número bem razoável aí, considerando o desempenho dele. Já o Renegade melhorou bastante, especialmente com gasolina, mas também não continua sendo uma grande referência. Então vamos ver como que vai ser essa briguinha aqui entre os dois, né? O Renegade é o SUV mais pesado da categoria. Aqui com esse motor 1.3, né, a Jeep tentou melhorar um pouquinho isso, né? O 1.8 sofria bastante ali nas arrancadas. Mas olha, o Renegade aqui, mesmo nessa versão com motor potente, continua sofrendo na hora de arrancar. E aqui para o teste, a gente até tinha a opção de pegar algumas avenidas maiores, mais vias expressas, mas eu quero mostrar para vocês aqui uma situação de consumo realmente bem realista. Então, estamos pegando aqui algumas ruazinhas de bairro, algumas subidas, sinais, exatamente para a gente tentar trazer aqui o mais próximo do que de fato esse carro faria de consumo com gasolina na cidade. Sistemas de tecnologia como o Start-Stop, né, que desliga o carro na hora que ele está parado no sinal, ou o sistema multi-air, né, que cria variações ali de fase do motor, tentam fazer com que o Renegade fique um pouquinho mais econômico aqui nessa versão 1.3 Turbo, né, o T270. E lá no Renegade, eu me lembro bem que na avaliação da versão Sport que a gente fez, era um Start-Stop até bem ousado, que desligava o carro antes mesmo dele parar e permitia até que o carro rolasse um pouco ainda desligado. Entramos na Marginal Tietê agora e acho que aqui o Cactus vai levar uma certa vantagem por conta desse acelerador um pouquinho não, bem mais calmo, né? Situações como essa que a gente está agora aqui, né, da Marginal Tietê, uma via expressa, fazem com que o consumo dele fique bem melhor do que a gente encontraria nas situações aqui de cidade, morro e tudo mais. Isso, inclusive, vale ser ressaltado porque, dependendo da cidade que você está, o consumo do Renegade, se comparado a outros modelos, pode ser bem diferente. Se a gente está falando de uma cidade como Belo Horizonte, né, que tem muitas subidas, muitos sinais, provavelmente o Renegade vai sofrer muito mais do que se a gente estivesse falando de uma cidade como Brasília, onde a gente tem diversas vias expressas, grandes avenidas sem sinal, que o carro pode soltar, pode andar livre, né, sem ficar nesse para e anda do dia a dia. E aí? Cara, eu duvido muito mesmo que o Cactus fez um consumo pior aqui do que o Renegade, viu? Quanto você acha que o Cactus fez, o Cactai? Olha, eu acho que o Cactus fez um voto de 10. Seu palpite é 10? Meu palpite é 10. Quanto você acha que o Renegade fez? Eu diria ao redor de 8,5. 8,5? É. 9,1 aqui. E aqui 9,5. 9,5. A diferença foi menor do que eu esperava, pra falar a verdade. O Start-Stop aí ajuda. Mas o Start-Stop entrou pouquíssimas vezes. Como o carro tá com o ar-condicionado ligado aqui, ele praticamente não entrou. Aqui a gente não tem o Start-Stop, até comentei isso na volta. Tem um controle de neutro para ajudar, o acelerador mais manso. Mas eu esperava uma diferença maior, 9,5 e 8,5 que eu esperava. E você fez... Eu esperava entre 9 para 10. Algo entre 9 e 10 também. Interessante. Exatamente. Bora. Agora então um teste rápido de retomada. De 40 a 90 km por hora. Porque, verdade seja dita, quem compra um carro desse está muito mais preocupado em fazer retomadas rápidas na estrada do que propriamente dito com velocidade máxima e aceleração, né?
Então vamos lá, de modo esporte e com ar-condicionado desligado. A gente ainda vai dar uma lambujazinha aqui para esses dois carros. Você já ouviu falar alguma vez na expressão cavalo anda, cavalo bebe? Bom, a minha expectativa aqui do Renegade é essa. Bebeu um pouquinho mais ali do Cactus? Bebeu, mas eu espero pelo menos que ele ande um pouquinho mais também. 3, 2, 1, foi! Eu devo dizer que eu estou surpreso. Dessa vez fui eu que usei a minha mente aguçada para chegar à conclusão errada. Realmente o peso fez toda a diferença aqui, né? O Cactus responde mais rápido, larga bem na frente, bem mais esperto. O Renegade até tenta acompanhar depois, mas não tem jeito. É um carro muito mais pesado e a potência a mais aqui não é suficiente para compensar o peso. Davi, vou ser sincero com você, viu? Aqui o Renegade me decepcionou um pouquinho. Eu acho que os dois iam andar junto, ou o Renegade até com uma pequena vantagem, né? Eu achei que o Renegade ia andar mais. Eu achei que ia andar... Eu não mensurei quanto, mas eu achei que ia andar mais. Mesmo sendo mais pesado. E a relação peso-potência mais desfavorável. Mas assim, diferença pequena. Mas eu acho que o peso realmente é o que fez a diferença aqui, né? Você vê como que na hora da arrancada o Renegade demora um pouquinho mais para responder, mesmo sendo uma retomada, né? A gente não saiu parado. Sim. E depois, quando o carro já estava andando mais rápido, eles manteram a distância, estabilizou, né? Eu queria ter notado mais o Renegade, mas eu estava muito ocupado tentando manter o Cactus sob controle. Porque, caramba, na hora que eu dei pé, ele rápido, a direção começou a ficar bem boba, é um carro que deu uma balançada realmente muito significativa. É aquilo que a gente estava falando, não é igual o 2008, mas ainda tem um trabalho para ser feito em termos de um motor em busca de um carro, em busca de um chassi. Aqui ele não está muito confortável não. O Renegade é outra história, né? Exatamente, então um ponto aqui pro THP, né, pro C4 Cactus, desempenho. Mas com um porém aí que a dirigibilidade do Renegade mais uma vez fez a diferença aqui, né? Vamos ver se a estrada mantém. Bora, então vamos sair daqui e vamos lá para Guarulhos. Vamos zerar. Zerado. Vamos com ar ou sem ar? Vamos com ar. Então tá bom, ar ligado. Fui. Bora. Vamos ver agora com a Dutra, que até Guarulhos é um trecho que a gente acaba andando um pouco mais lento, bem parecido com vias expressas, mas acho que vai ser legal pelo menos para a gente ter a mesma régua de comparação aí para os dois carros, né? Olha, nesse trajeto aqui de estrada, até que eu tenho uma pequena esperança que o Renegade consiga empatar ali com o C4 Cactus. Que nem eu tinha comentado, o carro sofre mais para sair da mobilidade e tudo mais, e como a diferença de consumo aqui na cidade foi menor do que eu estava esperando, eu acho que o Renegade até que tem uma pequena chance aqui. Mas eu tô pensando só em uma coisa desde que a gente fez essa acelerada aí com o Renegade, né? Como é que será que o Cactus ficaria, né, no exercício de criatividade aqui com o motor daquele carro, hein? Uma dúvida interessante que me bateu aqui agora, viu? Enfim, vamos vendo, vamos andar e vamos descobrir o que acontece. Bom, dessa vez a gente não fez o final dentro do carro, a gente deixou para falar aqui. E rufem os tambores. Qual que foi o consumo aí na estrada do Cactus? 17,5 km por litro. Você tá brincando? Não. 19,1 aqui no Renegade. Eu errei de novo. Olha, eu falei, na hora que a gente começou a volta, que eu achava que agora era a hora do Renegade empatar
Eu não achei que ele ia virar. Mas 19,1 realmente é uma diferença bem grande, viu? Eu acho que foi um trecho que favoreceu muito o Renegade também, Sim, né? a gente não passou de 100, 110. Foi um trecho bem brando, importante ter isso bem brando. Bem claro. Mas eu acho que talvez, é um palpite, porque eu já viajei muito com o Renegade e agora eu vou viajar de Cactus. Eu acho que num trecho mais longo, mais sobe e desce, que é o meu percurso típico de Fernão Dias, eu acho que talvez o Cactus levaria melhor nesse cenário. E até para esclarecer outra dúvida também, né? Muita gente deve estar pensando, pô, então se esse Renegade aqui com câmbio de 6 marchas fez esse consumo, o Renegade com câmbio de 9 vai fazer 25 km por litro. Não vai. Não vai, porque mais marchas não significa necessariamente melhor consumo, né? Esse câmbio é um câmbio muito mais pesado, este 9 marchas. A tração 4x4 faz o carro ficar mais pesado também. Então, na hora que tudo isso se soma, façam que tenha uma diferença aí de uns 10 a 15% de consumo pior ali no 4x4 do que no 4x2. E é um câmbio, esse caso de 9 marchas, voltado para off-road, né? Primeira curtinha, praticamente inexistente os urbanos, segunda curtinha. Então ele tem uma pegada diferente desse de 6. Exato, então ponto aqui para o Renegade no consumo na estrada e bora falar um pouquinho sobre interior, porta-mala e tudo mais, porque né, não é só de andar que o carro vive. Tem gente que acha que é, né? Mas não é. Não é. É isso aí. Mas quando você está andando com um carro na estrada, desempenho e consumo são importantes, mas na maioria das vezes você vai estar também com malas no porta-mala e com pessoas no banco de trás. Então falar desses dois aspectos aqui desses SUVs é tão importante quanto o que a gente falou do consumo. Começando aqui pelo C4 Cactus, né? A gente tem 320 litros de porta-mala. Só que o fato do Cactus ser um carro muito próximo de um hatch médio acaba limitando um pouquinho em alguns aspectos. A gente tem uma abertura do porta-mala, né, com um bocal muito menor. E o próprio acabamento aqui do porta-mala também é um pouquinho mais simples. Mas a gente tem algumas vantagens. Aqui a gente tem um step de largura 185, bem mais largo do que a gente tem lá no Renegade. Só que qual que é o problema? Como aqui a gente não tem a bandeja de que a gente seleciona a altura ali do fundo do porta-mala, na hora que você coloca os pneus integrais aqui dentro, você perde muito espaço no porta-mala. É um bom porta-mala, mas deixa um pouquinho a desejar. Passando aqui para o Jeep Renegade, né, a gente tem os mesmos 320 litros de porta-mala. Mas o fato dele ter toda essa carroceria meio caixotinho, paga seus dividendos. A gente está falando aqui de uma abertura do porta-mala muito, mas muito maior. Um porta-mala que também tem um acabamento muito melhor, é tudo em plástico, a parte lá do banco traseiro também passa uma impressão muito melhor. E aqui no Renegade a gente tem o seletor de altura aqui do fundo do porta-mala. A gente tem um step temporário, né, daqueles bem fininhos, que é um ponto negativo, mas quando você coloca a roda integral aqui, basta você subir essa tampa aqui pro andar superior. Além disso, o banco também é rebatido no 2 modelos, mas aqui, como você tem a altura ali, a seleção de altura do porta-mala, você consegue fazer ele ter um porta-mala 100% plano, coisa que o C4 Cactus deixa a desejar. Ou seja, quando o assunto é porta-mala, ponto para o Jeep Renegade. Bora lá para o passo de trás. E o Jeep Renegade nunca foi conhecido por ser um carro com um bom espaço traseiro. A Jeep até tentou fazer algumas melhorias aqui no carro, né, principalmente lá no porta-mala, mas aqui atrás realmente ele continua deixando muito a desejar. A gente está falando de um carro que tem aqui 2 dedos de espaço entre meu joelho e o banco dianteiro, lembrando que esse banco está configurado para o Davi, né? Tanto aqui quanto lá no Cactus. Então, espaço para a perna é limitado, espaço para o pé é apenas aceitável. O lado positivo é que o espaço para a cabeça é muito bom. Mais uma vez, o formato quadradinho aqui do Renegade pagando aí seus dividendos. Mas bora lá para o Cactus. Olha, e eu vou ser sincero com vocês. No primeiro momento eu tinha a impressão que aqui no C4 Cactus a gente não ia ter um espaço muito melhor. Mas olha, não tem como negar. Aqui eu tenho 6 dedos, 5 dedos de distância entre o meu joelho e o banco da frente. Um espaço muito, mas muito melhor lá do que no Renegade. Espaço para o pé é praticamente igual, um pouquinho mais limitado. E o espaço para a cabeça aqui, apesar do C4 Cactus ser um carro mais baixo, continua sendo bom. Não é um lugar que eu vou ficar batendo a cabeça ou o cabelo ou qualquer coisa do tipo. Ou seja, quando a gente fala de espaço interno, ponto aqui para o C4 Cactus. E olha, se o entre-eixos maior lá do C4 Cactus dá uma vantagem no espaço interno, aqui na frente o Renegade ganha em praticamente tudo. A gente está falando de um carro que tem uma ergonomia muito melhor, então beleza, ele tem um volante um pouquinho torto, mas é um carro muito mais fácil de se encontrar, com excelentes bancos. A gente está falando de um carro que ganha bastante também em conectividade, então a gente está falando de uma excelente central multimídia, um carro que tem funcionalidades ali que você consegue controlar pelo aplicativo, além de entradas USB-C, entrada USB, carregador por indução e também entrada USB para os bancos de trás.
Outro ponto onde o Renegade ganha é o acabamento. Aqui a gente está falando de um carro muito bem acabado, a gente está falando de um carro que tem acabamento em soft touch, um carro que no geral tem uma montagem muito boa e um carro que passa uma impressão muito positiva, né? Seja pelos bancos de couro com um trabalho muito legal, seja pelos detalhes aqui nesse cinza, no aço escovado, num volante com uma empunhadura muito boa, ou seja, um carro que passa uma sensação de acabamento mas muito legal. E quando o assunto é segurança, o Renegade também tem uma vantagem aqui sobre o C4 Cactus. Ambos os carros têm um pacote bem legal ali de segurança, com 6 airbags, controle de tração, controle de estabilidade, ABS e também alguns sistemas aqui de direção autônoma. Então a gente tem o AEB, né, que é o sistema de frenagem automática em ambos os carros, mas aqui no Renegade a gente tem a correção ativa de faixa, enquanto lá a gente tem apenas um aviso, e aqui no Renegade a gente também tem o leitor de placa. Outro ponto relacionado à segurança que ambos os carros têm é o disco de freio nas 4 rodas. Mas bora lá para o C4 Cactus, que ele também tem um pouco a ser falado. Olha, e longe de mim falar que o interior dessa versão topo de linha aqui do C4 Cactus é mal acabado, mas sem dúvida é um carro bem mais simples. E ele ainda tem algumas coisas bem chatinhas, como por exemplo o controle do ar-condicionado, que é dependente da central multimídia. Mas o C4 Cactus tem algumas vantagens em equipamentos. A gente está falando de um carro que tem o modo Eco, coisa que não tem lá no Renegade, um carro que tem um seletor de modo de direção, que tem chave presencial, que tem o limpador automático, que tem farol automático. Porém, eu não vou dar esse ponto apenas aqui para o C4 Cactus, eu vou dar um ponto para cada modelo, porque o Renegade também tem as suas vantagens. Então ele tem o freio de mão eletrônico, ele tem o sensor de estacionamento traseiro, ele tem o painel digital e vários outros detalhes aqui que deixam os carros longe de serem perfeitos, mas cada um com suas próprias vantagens. E ainda falando em equipamentos e segurança, bora falar um pouquinho dos faróis aqui desses dois carros. Ambos têm as luzes diurnas, só que o farol principal deles tem tecnologias bem diferentes. Aqui no Renegade a gente tem um farol de dupla parábola de LED, sem faróis auxiliares, e aqui no Cactus a gente tem um farol halógeno de parábola simples com um farol auxiliar. Ambos estão muito longe de ser exemplos na categoria, eu acho que tem muito espaço para melhorar nos dois. E tão importante como saber se o carro é bem equipado, tem um bom espaço, um bom consumo, é você saber quanto que o carro custa para comprar e para manter. Então eu vou chamar o Davi de volta aqui e bora falar um pouquinho sobre isso na conclusão. E quanto que está o preço dos dois aqui? O Cactus, preço nacional, sem pintura, é o primeiro preço que aparece lá no site da Citroën, está R$ 147.990. O Renegade, nas mesmas condições, R$ 149.490. Então, R$ 1.500 de diferença. Lembrando que o Cactus é a versão topo de linha, não tem opcionais. E aqui a gente também não tem opcionais. E essa pode ser até a versão topo de linha com tração dianteira. Mas na gama total, essa aqui é só intermediária, né, dentro da família Renegade. Exato. A diferença é pequena, né? R$ 1.500 apenas, mas vale um pontinho ali pro Cactus, né? É, vai. Dá lá, né? Mas a gente sabe que comprar o carro não é tudo, né? É muito importante saber também quanto dinheiro que você vai gastar com esse carro. Sobre o consumo na cidade e na estrada, vocês já viram, né? Cada um tem aqui suas próprias vantagens. Mas quando a gente fala de manutenção, a situação já é bem diferente, né? A gente tem uma vantagem muito clara. A gente fez a simulação aqui das 6 primeiras revisões e lá no C4 Cactus o valor tinha somado R$ 6.392. Isso 6 revisões ou 60 mil quilômetros. Perfeito. Aqui no Renegade a gente está falando das 6 primeiras revisões de um valor de R$ 5.801, ou seja, a gente está falando aí de uma diferença de uns R$ 600 mais ou menos de vantagem para o Renegade. Mas tem um porém, né? Aqui no Renegade, cada revisão ela deve ser feita a cada 1 ano ou a cada 12 mil quilômetros. Ou seja, para quem roda muito, né, quem roda mais de 10 mil quilômetros por ano, aqui no Renegade você vai acabar gastando muito menos, porque essas mesmas 6 primeiras revisões, elas somam 72 mil quilômetros. Se você quiser saber ali as revisões até 60 mil quilômetros, né, para ser justo aqui com os dois, a gente estaria falando de um valor de R$ 4.700 aqui no Renegade. É muita diferença, cara. É uma baita diferença, uma diferença de R$ 1.600. É muita grana. 1.700, perdão. Então aqui quando a gente fala de preço de revisão, uma vantagem clara aqui para o Jeep Renegade. É, inegável. E por fim, ainda falando aí sobre custo também de manter o carro, a gente fez uma simulação de seguro. Tudo no meu perfil. Jovem, solteiro, que mora aqui na região central de São Paulo. E olha, eu não fiquei muito feliz com o valor que eu encontrei para nenhum dos dois. Absurdo.
Lá no C4 Cactus, o valor anual deu de R$10.130. Cara, Um surreal. seguro bem caro. Surreal. E aqui no Renegade não foi muito melhor. A gente está falando de um seguro de R$9.735 por ano. Ou seja, os dois seguros são bem caros, com uma leve vantagem aqui para o Renegade. Bem pequeno Mas mesmo. olha, não vale ponto para ninguém Não vale viu? ponto para ninguém, exatamente. A gente fez a simulação aqui também para outros carros e olha só para vocês terem uma ideia. T-Cross Highline, R$8.790. Creta Ultimate, R$8.770. HR-V Touring, R$10.075. Lembrando que o HR-V Touring é um carro muito mais caro do que esses dois. E o T-Cross e o Creta Ultimate também são bem mais São caros. mais caros. Porque são versões topo de linha. Tudo bem que o Cactus é também, mas o Renegade intermediário, né? Exatamente. Quando a gente pega o irmão ali do C4 Cactus, né, o 2008 Griff THP, R$9.800, mais barato do que ele também. E na hora que a gente dá um passo para baixo, né, a gente pega aqui os SUVs compactos mais simples, a gente tem o Duster Turbo, né, a versão topo de linha, com seguro de R$7.396 e o Tracker Premier 1.2 Turbo por R$7.474. Ou seja, aqui são os dois carros com seguro mais caro, muito próximo ali do HR-V de 2008, mas assim, tem vários outros concorrentes mais caros que eles, inclusive, que tem seguro mais barato. Então, 0 pontos aqui. Zero para os dois, isso é inegável. Ninguém pontua. É importante lembrar também que o seguro vai variar de perfil, classe de bônus, idade, local, perfil como um todo mesmo, né? Às vezes as pessoas perguntam, quanto que é o seguro? Depende, exatamente. Então, tenham isso em mente também. Exatamente. Então, afinal de contas, rufem os tambores. 10 pontos para o Renegade, 5 para o Cactus. 5 espinhos largados para o Cactus. Exato. E olha, quando a gente gravou o comparativo entre Mob e Kwid, o Kwid ganhou, mas a gente teve uma conclusão um pouco dúbia, né? Sim. O Kwid, ele entrega mais como produto. Ele tem mais equipamento de segurança, mais espaço, melhor consumo e por aí vai. Só que o Mob é um carro muito melhor. A gente friamente reconhece o Kwid como um produto superior, mas nem eu nem o Lucas compraríamos o Kwid, compraríamos o Mob. Aqui já foi diferente, o Renegade ganhou e a gente compraria o Renegade, né? É um produto melhor, é um carro que está mais atualizado, é um carro melhor de dirigir, um carro mais moderno. Então todos esses pontos aqui são a favor do Renegade. Mas na hora que a gente fala ali do mercado de seminovos, né? Aí as coisas já ficam um pouquinho diferentes. Vai lá, Davi, você que entende um pouquinho mais sobre o assunto. Eu, infelizmente, trabalhei muito tempo nesse segmento, empresas grandes aí, especializadas em vender seminovos. E como a gente sabe, né, esses dois carros, óbvio que em outros momentos de vida, são muito comuns em frotas de locadora, né? E o que eu observava muito é que o Cactus é um carro de saída muito difícil. O pessoal tinha que rasgar preço mesmo, fazer muito abaixo de FIP, muito abaixo dos seus concorrentes, para que ele tivesse saída e a gente não tivesse um giro ali de estoque que fosse inadequado, né? Porque carro parado é dinheiro parado. O Renegade já é fácil, anunciou, vendeu. E quando a gente está falando de seminovos, né? O custo-benefício ali do Cactus já dá uma boa virada, né? Justamente por essa desvalorização, essa dificuldade de saída mesmo, né? Ali o preço cai bastante. E aqui no Renegade a gente está falando dessa reestilização, né, com motor 1.3 turbo, apenas a versão 2022 ou para frente. Já no Cactus, né, Cactus THP é tudo igual. Desde 2018, que ele foi lançado, né, linha 2019, mesmo carro. E aí muita gente aparece nos comentários falando, pô, mas o Cactus é bom, relação custo-benefício ótima, mas é sempre considerando esse mercado de usados por conta dessa, né, desvalorização que o carro sofre. Então, com a chuva caindo, hora de terminar mais uma avaliação que um total de 0 pessoas pediram pra gente gravar. Exatamente, que muitas pessoas com certeza vão reclamar da conclusão, mas tá aqui a prova, né, da situação do Cactus, que infelizmente poderia ser melhor. Exatamente. Um pouco mais de atenção aí da Citroën. Os números não mentem de fato. E se você quiser conhecer aqui um pouquinho mais sobre os carros, né? A gente tem a avaliação da versão Live do C4 Cactus, da versão THP. A gente tem um comparativo entre os motores aspirados e turbo. E aqui do Renegade nem se fala, né? A gente já testou versão diesel, versão 4x4, versão aspirada, da geração anterior, da geração nova. 1.8, Então temos absolutamente tudo aqui no canal, mas eu selecionei 2 vídeos legais aqui para vocês assistirem. Um deles, né, é o comparativo entre o C4 Cactus THP e aspirado, e o outro é a avaliação aqui do Renegade Série S, que é a versão 4x4, onde a gente fez até mesmo um teste na terra. Legal. Então, tá tudo bom. Daqui a 5 segundinhos aparece na tela de vocês, e enquanto isso aproveita para se inscrever no canal e deixar a sua curtida.
Valeu! Tchau, tchau!